Graça e paz renovados. Estamos aqui no canal Renovando para trazer uma série de estudos edificantes da Palavra de Deus ao seu coração. E hoje, especialmente, nós vamos meditar num assunto bastante complexo, bastante importante para os nossos tempos. Então eu já peço que você pegue a sua Bíblia e abra comigo no Salmo 119, o verso de número 130. Vamos meditar um pouco. Está escrito: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento ao simples. E esse verso ele é bastante especial e bastante maravilhoso, porque ele fala do efeito que acontece na vida de uma pessoa quando a palavra de Deus é pregada de maneira simples e com entendimento. Então, hoje nós vamos meditar um pouco sobre o estudo da carta de Colossenses, que foi essa carta que Paulo escreveu para ajudar a igreja a filtrar vários pensamentos e heresias que estavam circulando a cidade. O tema principal desta carta é falar sobre a perseverança da igreja em dias difíceis. A perseverança da igreja na palavra em dias difíceis. Paulo escreve algumas cartas que são conhecidas como cartas da prisão. É uma coletânea de cartas composta pela carta de Efésios, a carta de Filipenses e a carta de Filemon e Colossenses. A carta de Efésios é conhecida como carta irmã, porque ela é praticamente o contraste da carta de Colossenses. A carta de Colossenses, ela fala sobre Cristo, exalta Cristo. A carta de Efésios já fala sobre a igreja, então ela já faz esse contraste, é conhecida como carta irmã. Vale lembrar também que a primeira prisão de Paulo, ela não foi uma prisão porque Paulo foi de encontro ao Império Romano, porque Paulo trouxe algum pensamento diferente que estava indo de encontro à filosofia do Império Romano. Não. Paulo foi preso na sua primeira prisão por denúncia dos próprios irmãos judeus, por denúncia e por inveja dos seus próprios irmãos. Então, quando Paulo está preso na sua primeira prisão, em uma espécie de prisão domiciliar, ele agora escreve essas cartas, que são cartas fundamentais hoje para a nossa igreja. E a gente já podemos tirar aqui uma nota de rodapé, porque em um momento da vida de Paulo, a qual ele está preso. Ou seja, nós podemos olhar para este contexto e pensar que está tudo dando errado. Em pensar que Paulo não está no centro da vontade de Deus porque Paulo está preso. Mas não, até a prisão de Paulo estava sendo favorecida para o crescimento do evangelho. Então Paulo aqui, quando está preso, ele agora não pode ir às igrejas em viagens. Ele faz o quê? Ele escreve. Então, em momentos da nossa vida que a gente pode pensar que está difícil, que está tudo dando errado, é o momento em que o Senhor pode estar nos usando para a expansão do reino de Deus e da palavra de Deus. Então, agora vamos falar um pouco da geografia da cidade. A cidade de Colossos, ela ficava a 16 quilômetros. 16 quilômetros ficava a cidade de Laodiceia, que está situada lá em Apocalipse. 25 quilômetros a oeste também está situada a cidade de Hierápolis e também perto da cidade de Efésios. No ano 46 depois de Cristo, essa região sofreu um terremoto e todas as cidades foram afetadas. Porém, Colossos foi a única cidade que nunca mais se reergueu. As outras cidades conseguiram se recompor, principalmente a cidade de Laodiceia, que assim como está escrito lá em Apocalipse, era muito rica. Então ela conseguiu se reerguer. Colossos nunca mais se reergueu. Então Paulo, ele escreve esta carta para ensinar a igreja do Senhor, para filtrar, para trazer um filtro para a igreja, para que ela possa filtrar vários pensamentos, filosofias que vão de encontro à palavra de Deus. Então a carta de Colossenses, ela é um filtro, ela serve como um filtro para filtrar palavras
que nós pensamos que estão vindo do Senhor, mas não estão vindo, palavras bonitas, que até pode enganar várias pessoas, mas que no final de tudo estão levando pessoas para longe do Senhor. Como diz uma certa frase, pessoas que pensam que estão saindo no lucro e no final estão saindo no prejuízo. Então vamos meditar no primeiro ponto dessa carta, que é uma igreja ameaçada por heresias. Você encontra lá em Colossenses, capítulo 1, verso de número 10. E eu já te faço uma pergunta: qual que é o antídoto para uma igreja que está sofrendo com heresias? Qual que é o melhor antídoto? Só existe um, que é a palavra de Deus. Como a gente já leu aqui no Salmo 119, verso 130, a exposição das suas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Ou seja, ela nos ilumina o nosso caminho. Está lá escrito também no Salmo 119, verso 105. Está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o único antídoto contra qualquer tipo de heresia é a Bíblia. É a exposição da verdade da palavra de Deus. A igreja foi cercada por pensamentos que eram influenciados pelo gnosticismo e pelo judaísmo. Como funcionava o gnosticismo? O gnosticismo, ele explica todas as coisas através da gnos, que é o conhecimento. Ou seja, não é a fé que nos justifica e nos salva. Não, é o conhecer. Quanto mais conhecimento você tem, você está salvo. Ela explica todas as coisas através do conhecimento. Essa foi uma heresia tão perigosa, ela foi uma heresia tão que chacoalhou realmente a igreja, que foram mais de 150 anos que essa heresia persistiu em atacar a igreja. Mais de 150 anos. Contra este tipo de heresia foram escritas a carta de Colossenses, 1ª e 2ª Timóteo e a carta de Tito, que são conhecidas como as cartas pastorais. 1ª, 2ª e 3ª João, Judas e o Evangelho de João. 9 livros combatendo uma heresia. Então, os irmãos já podem notar que é uma heresia muito perigosa, mas também ao mesmo tempo que enganava muitos, porque o pensamento era tão bonito, era tão um mar de rosas, que quando as pessoas mergulhavam, caíam em abismo. Perdiam a sua salvação por causa de pensamentos que aparentemente nos levavam as pessoas à salvação. Mas não é. A gente sabe que só há um modo de ser salvo, que é através da fé em Jesus Cristo. Todo aquele que crê será salvo. Aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Tirando isso, não existe outro caminho. Não existe nenhum beco. Porque todo beco que você pegar é sem saída. Não existe atalho. É só através da fé. Que como Paulo escreve em Romanos, capítulo 5, se não me engano, a fé, ela nos justifica e nos dá paz com Deus. Paz com Deus. Hoje nós temos, aparentemente, algumas versões já modificadas do gnosticismo, que é a teosofia, é a sabedoria de Deus, é o conhecimento que salva, logosofia, e contra esses vários tipos de filosofias que aparentemente nos levam a pensar que são verdadeiras, mas que no final só nos leva a prejuízo. O que significa a palavra heresia? Heresia é uma palavra grega que significa escolha, que significa seleção ou que significa preferência. Preferência. Eu gosto dessa palavra aqui, preferência, porque é quando a gente começa a escolher. Não sei se os irmãos já prestaram atenção a alguma frase que às vezes as pessoas falam, que você deve congregar em uma igreja que você se sente bem. Como que funciona isso? Quantas igrejas existem? Só existe uma, que é a igreja que Jesus Cristo deixou aqui na terra. Não existe várias igrejas, existem várias placas de igreja, mas a igreja é uma só. Então esse pensamento, devemos congregar em igreja que nós se sentimos bem, é errado, porque nós não vamos para a igreja para adorar a igreja, nós vamos à igreja para adorar o Senhor, para buscarmos ao Senhor.
Então, se é para buscar o Senhor, meus irmãos, qualquer lugar a gente pode buscar. Não é sobre lugar, é sobre Deus. Então, devemos prestar atenção nesse tipo de evangelho que a gente ouve, esses pregadores que nós temos preferência em ouvir. Não existe isso. Se está pregando a palavra, você deve ouvir a todos. A todos. Qual que era agora o quadro de heresias da igreja? Vamos observar. A carta de Colossenses, ela é também conhecida como a carta que foi escrita em combate à adoração aos anjos. A igreja estava sendo estimulada a adorar anjo. E os irmãos já vão aqui de conver comigo que nós não devemos adorar os anjos. Lá em Apocalipse, a gente tem um exemplo de que o apóstolo João se curva diante de um anjo. E ele levanta o apóstolo João e diz: não me adores, porque eu sou servo como você. A adoração a gente só presta a Deus. Tem igrejas hoje que estão adorando anjos. Igrejas que têm lugares para o anjo sentar. Como que isso funciona? Não existe, porque a igreja só adora a Jesus Cristo. Só adora a Deus e mais nada. Eles acreditavam que os anjos eram mediadores, mas não tem nada a ver, não. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Eles negavam também a supremacia de Cristo. Tinham o asceticismo, que é a doutrina que valoriza a vida moral em detrimento à espiritual. Ou seja, toda a matéria teria que ser destruída. Ou seja, essa matéria tinha que ser destruída para que o espírito prevalecesse. Também não é assim. Prevalecia também o esoterismo. Nós também tínhamos em Colossos. Os crentes eram perturbados pelos ensinos astrais, teológicos até, e demoniológicos, que era a astrologia persa. Então, tudo isso estava misturado. E aos poucos esses pensamentos iam chegando à igreja. Então, por isso que Paulo escreve essa carta já para alertar a igreja de vários perigos. E hoje, no dia de hoje, a gente sabe que a igreja do Senhor sempre enfrentou esse tipo de pensamento. Sempre enfrentou, hoje enfrenta e sempre enfrentará. O que nos resta, então? Estarmos firmes com Deus, meditando na palavra do Senhor. Estarmos constantemente, qual que é a ordem de leitura? Quantas vezes o crente tem que ler a Bíblia por dia? Todos os dias. Se possível, de manhã. Se possível, à tarde e à noite. O crente tem que estar firme na palavra, o crente tem que estar afiado, para quando vier esses pensamentos, pessoas que se dizem estar pregando a palavra, o crente possa estar firme e trazer a exposição da verdade, que como diz aqui no Salmo 119, verso 130, a exposição das suas palavras dá luz e entendimento aos simples. Então eu já peço que você também, se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu acredito e que você vai ser muito abençoado através dos conteúdos que estão sendo ministrados aqui, porque são conteúdos verdadeiros e são preparados com muito amor. Que Deus abençoe a sua vida e nunca se esqueça, o nosso objetivo é fazer com que a igreja alcance um nível mais profundo na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida.